Pessoal, então vamos para o nosso encontro? Vamos lá. Está todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre... eu estou muito feliz porque eu fui homenageada pela Mariana e ela fica falando que eu sou tradutora do... Eu falei para ela que agora ela me pôs numa saia justa que agora eu vou ter que retomar as traduções de qualquer jeito. Que bom, né? Muito bom. Mas eu queria chamar a Mariana e o Cláudio porque foi lançado essa semana, né, Mariana? O vídeo do Caminhantes foi o maior sucesso. E Ele está lá. ele está aonde? Ele está no YouTube da Movicena. Está aberto para quem quiser assistir. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Miriam. E também está o vídeo do A Vida Secreta das Coisas, né? Isso. Os dois estão lá no YouTube da Movicena. E tem um bate-papo também que a gente fez depois da Vida Secreta. Imediatamente depois do lançamento, a gente conversou, né? Eu, Cláudio, o Rafael Petri, que é o produtor, e o menino que fez o vídeo, que é o Felipe, né? Oliveira. Fica aqui, ó. Aí fala comigo. Eu pensei que você ia falar da vida secreta das coisas da sua casa, mas era as coisas... Não, as coisas da minha casa me vendo e me influenciando por causa dessa convivência tão duradoura. 2 anos de casa, né? Então, intensa, né, Mariana? E nada fria, assim, né? Mas exatamente. Então, isso inspirou, né, para a gente fazer o trabalho. Mas o que eu acho mais, assim, que tem a ver, assim mesmo, com a natureza do que você prega ou fala, é o Caminhantes, que foi feito no Jardim Botânico de São Paulo, que é uma paisagem maravilhosa, e é um diálogo meu com o Luiz Arrieta, né, que é um super ícone da dança, um super bailarino e tal. Então, é uma conversa com a natureza e entre nós. Inesperadamente com a natureza, porque a gente não tinha inicialmente se proposto a ir para a natureza para realizar o trabalho. Tanto é que a gente fez um vídeo antes em sala de aula, que é o Estudos para um Caminhar, que ficou em exibição até o dia 2 de dezembro, já saiu de lá, mas quem se interessar, a gente pode mandar o link para assistir. Daí esse foi... Fale. Acho que vale a pena o making-off. É como se fosse o making-off, exatamente. E aí, no Jardim Botânico, a gente mostra o trabalho inteiro, né? E é um jeito de filmar muito especial do videomaker, que é o Osmar Zampieri. Ele é bailarino também, né? Então, você tem a impressão, às vezes, mesmo que não muito consciente, de que a câmera está dançando também. Então, isso é muito bonito de presenciar, de sentir, né? E acho que a gente entrou num estado muito especial para fazer, porque a própria natureza do lugar influenciou muito a gente. O chão de madeirinha que dá entrada, o gramado estava molhado, então a gente teve que ficar muito atento aos pés, né? Como pisar para não acontecer nenhum desastre, nenhum acidente durante a filmagem, porque ela foi feita contínua, não teve parada, né? Claro que quem for assistir vai ver que tem uns cortes, mas são muito poucos cortes. É quase a câmera contínua acompanhando a gente no caminhar e dançar. É um caminhar dançante, né? E tem uns textos também. Como? São 2 câmeras, Isso. Fala. Eu queria elogiar, porque tanto você quanto o Luiz Arrieta,
eu considero que tem uma longevidade, né, de Eu vi amor à você dança mesmo, porque os de amor dois ao movimento, passaram das casas dos 64, né? E o Cláudio está lembrando aqui que a gente também tem a, a- eu vou dizer fé, mas não sei se é a melhor palavra, mas a gente acredita no poder do movimento de curar qualquer coisa. A gente tem isso. Tipo, às vezes você está sentindo uma dor aqui ou ali, e de repente você começa a se movimentar e você fala, nossa, cadê aquele empecilho? Cadê aquela dor? Porque o movimento é curativo. Então, a gente também tem essa visão da potência do movimento para diluir tensões, diluir dores, né? Eu vou falar E sobre isso, inclusive, hoje, sobre a o filme. Margarida está levantando a mão. Porque isso influencia quem vê, né? Quem assiste também se beneficia, né? A gente acredita nisso, né? Porque na gente... De passar a palavra para a Margarida, que eu estou super contente de ver ela, Eu também. ela estava hospitalizada, parece que agora Tá está em... linda. Hã? Tá muito linda ela. Estou Está vendo muito aqui. linda. Posso passar para ela, não? Vamos passar? Isso. Ei, Margarida. Tem que abrir isso. Aí. Eu já estou em casa assim desde ontem à tarde. Que legal. Mas eu queria dizer que mesmo lá e tudo, eu assisti tudo isso da Mariana, é tudo muito fantástico. Tudo que ela está dizendo, além de ser muito bonito, muito poético, quando a gente assiste, é outra dimensão, é outra emoção que vem, porque é muito fantástico o teu trabalho, Mariana. Para mim, Ai, que lindo ouvir isso. A gente aqui está emocionado de ouvir isso. Porque... Os solos finais, tanto da Mariana quanto o dele, são algo assim preciosos, preciosos. Dá vontade de ficar assistindo e assistindo. Tudo muito lindo, muito maravilhoso. Eu te admiro, Mariana. Olha, já falei isso tantas vezes. Obrigada. Eu e o Cláudio aqui, porque... Deixa eu só comentar uma coisa, que se ela puder, se a Mariana puder mostrar o making of, porque a gente acha que ser artista é fácil, que é muito glamouroso e tal, mas é muito trabalho, né? É um processo muito trabalho. Que tiveram muitos conflitos, né, Mariana? Isso. Mas, então, eu acho que a força do tema, né, também nos ajudou a superar todas as dificuldades. Eu acho que no making off, você e o Luiz Arrieta choraram muito. Eu acho porque conseguiram vencer, né? Isso, veio a emoção de ter conseguido superar todos os obstáculos que apareceram durante o processo. E eu acho que a culminância assim, dessa nossa vitória foi o encontro lá no Jardim Botânico, porque a natureza nos ajudou muito ali. Eu até brinquei, porque eu falei, nossa, a gente ficou tão ocupado de como a gente pisa, para onde a gente se direciona e tal. E aí o videomaker que fez A Vida Secreta das Coisas, né, que é em casa, ele falou assim, mas vocês não estão contando com a natureza que estava em torno de vocês. Ele estava dizendo que aquilo era uma potência e que aquilo transformava qualquer dificuldade que pudesse a gente ter vivido para fazer. E ele tinha razão, porque quando a gente viu o primeiro corte do vídeo, a gente falou, nossa, que coisa bonita esse verde envolvendo a gente, os sons dos pássaros, da água, porque tem um rio que passa ali, né, acompanhando nossa trajetória, tem um rio. E a gente falou, nossa, que som incrível. E a gente não contava com isso, misturado com a música, ser música, sabe, também, e amplificar a nossa presença.
que foi isso que aconteceu, eu acho. Muito forte. Ah, legal. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar falando essas coisas aqui e atiçando a curiosidade das pessoas para assistirem, e agradecer também a Margarida, que na sensibilidade dela teve percepções bem fundas, profundas. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de ver você em casa. Eu também. Bem, né? Muito bom, muito bom. Seja bem. Eu só tenho a agradecer toda essa arte da Mariana, porque como enriquece a gente. Obrigada. Eu e o Cláudio, a gente agradece. Mariana, muito obrigada. Fala. A Cruz das Almas, lá da Sicília, que ela fala. Vamos. Né? E a natureza lá deve ser incrível também. Exuberante, é. Muito provável. Mariana, o pessoal está pedindo o link. Para quem não viu ainda, depois, se você puder, me manda e eu encaminho para o grupo, pode ser? Pode ser, claro, claro. Eu passo para você daqui a pouco. Manda o link do making off. Tá bom. Eu vou mandar o making off, vou mandar o Caminhantes e a Vida Secreta. Pode ser? Sim. Ou é demais? Não. Tá, então tá. Porque, sei lá. Tá bom, então. Tá ótimo. Obrigada. Eu vou fazer isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Coração mesmo. Beijo, viu? Mariana. Beijo. Cláudio. Beijo, Mariana, Cláudio. Beijo. Margarida. Beijo. Deixa aí. A Lenara me mandou um vídeo tão legal, viu, Nívia? Que a Lenara é dentista e ela tem um projeto, né, Lenara? E eu não vou mostrar esse vídeo hoje, mas no próximo encontro eu mostro. Ela tem um projeto com a criançada, sabe? E ela tem um vídeo, depois eu mostro para vocês, né? Cadê ela, Lenara? Pode ativar seu som? Não. Oi. Eu vou fazer uma coisa melhor. Oi. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer um outro videozinho contando a historinha só. E aí eu te mando de novo. Daí, numa outra oportunidade, tu manda. Porque aqueles estão maiores, né? E é uma campanha mesmo, se chama O Dente que Vem e que Vai. Aí eu vou te mandar. E eu estou conseguindo, eu estou feliz porque eu estou conseguindo fazer com as crianças alguns movimentos, né? Ah, que legal! Fazer eles balançar os braços antes da gente começar a caminhada. Então, eu vou fazer um videozinho para vocês. Para a gente mostrar, porque é importante para a criançada cuidar dos dentes desde cedo, né? Eu vou fazer. E essa ideia já é cuidar de tudo, é tipo descobrir a mágica do dente lá, que possa falar, né? Eu já misturo tudo, para a gente ter essa coisa grande. Eu vou fazer um bem legalzinho e aí eu mando. Curtinho e que tenha história. Um beijo. Tá. Pipo, tudo bem? Você está com sono? Tudo bem. Tudo bom. Eu vi você na praia, uma foto bem legal. Você curtiu, né? Sim. Gostei bastante. Tá bom, pessoal. Um abraço. Obrigada. Pessoal, então tá, vamos começar, porque hoje eu queria falar sobre o fígado, né? E antes de falar sobre o fígado, eu queria só mostrar uma coisa que a Caru é uma querida amiga que me acompanha, né? E ela me trouxe como é que chama? Um recorte de jornal. E olha aqui, ó. Tá dando para ver? Tá. Tá um pouquinho desfocado para ler, mas a memória dos antepassados vivos na dança. Olha só. É que eu fiz um espetáculo depois da morte da minha mãe para homenagear os antepassados, falando sobre uma lenda chamada a deusa da lua, sabe? Sobe a lua. E aí
contei com a participação de vários artistas, né, que participaram. Essa daí é a Mariana. E aí a gente apresentou durante 3 dias no MASP, durante a lua cheia. Então, foi muito legal. Foi em 1992, por aí. Bom, então tá, pessoal, vamos começar? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Não? Tem alguma novidade? Né? O Danilo, ele fez o maior sucesso com a música que ele fez com a Cris. Ainda vai voltar uma hora, né, Danilo? Depois que a gente voltar do recesso aqui. Então, tudo bem, pessoal. Hoje eu vou... O Danilo levantou a mão, posso? Ah, pode? Claro. Cadê ele? Sim, sempre a gente vai marcar mais vezes, claro, para fazer essas participações. É sempre uma alegria para a gente. Eu queria só dizer que a Mariana é muito presente no nosso cotidiano, porque é a voz dela no treinamento Perfumado 1, não é? Sim. É a voz dela, né? Então, e está sempre presente. E achei muito incrível esse espetáculo Falar da Memória, em 92, porque exatamente nesse ano eu fiz um espetáculo com a René Gumiel. Acho que vocês lembram, né, da René? Sim, claro. E o espetáculo se chamava A Memória Gruda na Pele. E desenvolvia... ela falava muito, desenvolvia, tinha um texto, inclusive, que ela falava exatamente que a memória toda dela estava na pele. Né? Acho isso muito significativo, assim, muito interessante. Então, só isso mesmo. Nossa, que legal, hein? A René Gumiel, muito... 3 anos. Ela era a despedida dela no palco. Ela fez um ano, aí fez um mau sucesso, ganhou o prêmio APCA de melhor espetáculo do ano. Aí fez no ano seguinte, fez no ano, viajou. E depois, na verdade, ela não parou, trabalhou na oficina e fez várias outras coisas. Era uma despedida, mas que, graças a Deus, não foi despedida tão breve, assim, não foi tão logo. Mas esse texto... Oi? Você fez a trilha sonora? Eu fazia ao vivo, era porque a Renê trabalhava muito com improvisação, né? Assim como o Klaus Viana também, que eu tinha trabalhado antes, e aí era uma criação sempre ao vivo, era sempre... então, porque a improvisação é muito legal, que é um exercício máximo do presente, do estar no presente, né? Você realmente... você não está repetindo nada, você está criando junto naquele instante na interação. Então é muito vivo assim. Claro, tinha um roteiro, uma ideia, né, que nos guiava, mas era muito bacana assim. Então foi uma experiência incrível, foi um aprendizado incrível com a René, que era uma figura realmente muito linda. E ela sempre falava que a felicidade é você viver dançando, né? Eu estenderia isso, que eu acho que a felicidade é a gente viver fazendo Qigong, né? Que é um tipo de dança, né? É isso. Legal, Danilo. Então, pessoal, Mais uma mãozinha. Adriana. Mais uma levantada, não sei se a gente... Não, vamos conversar, né? Vamos lá. Estou sentindo muito sozinha aqui. Só. Pode ativar seu som? Bom dia. Bom dia. Eu gostei da história da deusa da lua. Quer dizer, na verdade, eu queria saber um pouco sobre isso, sobre esse conto. Ah, tá. A deusa da lua é uma história, Adriana, um pouco longa, porque na lua, quando a gente vê a lua cheia, né,
os mais velhos contam várias histórias sobre esses personagens que vivem na Lua. Uma delas é uma mulher muito bonita e que vive na Lua, né? Deusa da Lua. Ela tem a história dela de como que ela foi parar na Lua, entendeu? Então, é uma história um pouco longa, mas a gente pode dizer que essa deusa que está lá na Lua e que está sozinha, porque ela está solitária lá, né? Que é a nossa alma, né? É a nossa alma que foi para a Lua. Mas é muito simbólico. Então, eu vou deixar o nome dela. Tem várias interpretações dessa história, mas se você... Hoje em dia tem tudo na internet, né? Se você colocar Deusa da Lua, ou o nome dela, Chang'e, que eu vou depois escrever aqui, você vai ver várias interpretações dessa lenda, tá? Então, não dá para contar agora, porque é muito longo, é muita coisa. Teria que ter um encontro só para falar dela, tá? Interessante, vamos marcar. Vamos marcar, né? Tá. Você gosta, você faz o quê? Bom, eu sou médica, mas não tem relação, o meu trabalho não tem relação com isso, mas eu achei interessante porque eu acho que tem a ver com a alma feminina, não? Tem sim, tem. Então, e a Sandra Urso também estava querendo falar, Sandra? Pode falar. Não está com som, Sandra. O microfone está fechado. Deixa eu tentar abrir. Abriu, Sandra. Agora fechou de novo. Fechou de novo. Abriu? Abriu. Bom dia a todos, né? É uma oportunidade, um prazer estar falando com vocês todos nesse domingo. Eu já tenho acompanhado, depois que eu vim para o Brasil, eu estava fora, né? Desde de novembro, o trabalho da Lúcia, da Maristela, e me sinto muito, muito feliz com todo o progresso que eu tenho sentido dessas práticas, né? E eu ouvi muito a Mariana falando agora também sobre caminhantes, né? Sobre esse trabalho realizado na casa dela também, né? E esse termo que ela usou, duradouro, eu achei incrível, vou começar a usar, porque esse tempo que a gente ficou em casa, né, fez com que a gente se voltasse bastante para dentro da gente, para refletir muito, né? E eu achei oportuno falar um pouquinho de uma coisa que eu consegui, um projeto que eu consegui realizar também, uma homenagem. Está falando de homenagem a você, né, Lúcia? E é muito importante a gente valorizar mesmo e homenagear as pessoas em vida, né? Eu consegui, já que ela está falando de caminhantes, eu acabei de escrever esse livro. Deixa eu ver. No Caminhar se faz o caminho. Ai, que lindo! É uma homenagem a esse professor, Antônio Neres de Meira. Ele é professor universitário, filósofo, ele fez um trabalho muito bonito de voluntariado dentro da Universidade de São Francisco de Itatiba. E ele tinha um sonho, né, de escrever, deixar registrado esse projeto, né? E ele adoeceu de uns 3 anos para cá, ele começou a ter um tremor essencial e ele não conseguiu mais escrever, né? Mas o desejo dele era colocar esse projeto, né, dentro da universidade e deixar essa experiência, né, para as pessoas, né? Então, eu me coloquei nessa missão, né, de um ano para cá, quando eu voltei ao Brasil, de fazer esse registro para ele, né? E agora, no dia 12 de julho, no meio do ano, foi aniversário dele. E aí eu consegui, né, correr contra o tempo, porque a gente queria muito que ele desfrutasse disso, ainda com saúde. Então, a gente conseguiu realizar esse projeto e ele está desfrutando agora em vida. A gente a editora já imprimiu os livros, né? Em questão de uma
semana a gente já vendeu 200 livros, né? Para ele, e, na verdade, está retornando como um recurso para a vida dele, para os remédios também, né? Para o que ele precisar agora, né? Daqui para frente. Então, é isso mesmo que esse momento duradouro está fazendo com a gente, né? Tá nos colocando nesse caminho de colocar, né, essas coisas que a gente tem dentro da gente para fora, de uma forma a beneficiar mesmo, né? Quem está do nosso lado. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu queria compartilhar a isso. Capa do livro, levanta ele um pouquinho mais, no caminhar se faz o caminho. Faz o caminho. É o despertar de uma nova consciência, né? Ele está aqui, ele... Tá. Você é escritora, Sandra? Eu sou professora, eu já escrevi alguns artigos, mas esse é o meu primeiro livro, assim, né? Eu até me surpreendi, né, com com isso, assim, eu não achava que eu ia conseguir fazer de uma forma tão bonita, e também eu tomei muito cuidado para não deixar a minha subjetividade imperar muito, aparecer muito, mas não tem como, né, quando você escreve sobre alguém, sobre o trabalho de alguém, sempre essa subjetividade acaba aflorando, mas eu tenho falado para que quem lê o trabalho procure ver essa subjetividade como uma forma de um carinho, né, uma forma meiga como eu tratei, né, esse trabalho, né, porque a gente acaba mesmo que mostrando um pouquinho daquilo que a gente tem também, né, mesmo quando você escreve ou fala de alguém, né, isso é inevitável, né. Então, quando eu falo que o despertar de uma nova consciência foi o que esse momento também trouxe para nós, né, e acho que o que me influenciou muito também nesse trabalho foram as práticas que eu tenho feito com vocês, as aulas, mudou um pouco, assim, mudou um pouco não, acho que mudou muito o meu olhar, sabe, para despertar mesmo esse novo momento que a gente está, nessa nova era, depois de uma avalanche de tantas dores e tristezas, como é que a gente pode ver, né, de uma forma mais bonita, uma forma mais doce, meiga, né, esse novo momento que está se apresentando para nós, né, que o mundo está se apresentando. Você pode falar como adquirir esse livro? Você pode deixar no chat, mas tem uma editora que a gente pode... Sim, olha, eu acabei de receber agora da editora o link, né? A gente estava aguardando, vai tá no link, sim, das plataformas de venda, né? Mas eu coloco... Tá. Coloco sim. Tá, eu não tenho mais nenhum exemplar comigo, né? Agora só a plataforma, por enquanto. Mas muito obrigada, Maria Lúcia. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra. Imagina, obrigada eu. Tá, legal, hein? Nossa, quanta gente fazendo coisa incrível, né? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fígado, o fígado e pericárdio, né? Porque não sei se vocês lembram, a gente falou do pulmão e baço, né? Que são são as sedes de distribuição o pulmão é a sede de distribuição dos sopros defensivos e o baço é a sede de distribuição dos sopros nutritivos. Não sei se vocês lembram disso. Então, falei desses dois, que são órgãos com funções muito importantes e muito intensos, né? Porque é o que nos mantém, né? São as nossas fontes dos sopros adquiridos, né? Um que é o de nutrição e outro que é de defesa. Depois a gente falou do coração e rim como
o eixo central, porque o coração guarda o espírito e o rim guarda a essência, todos os dois têm uma origem pré-natal, quer dizer, na hora que somos concebidos, gerados, já é uma carga que a gente recebe não só do espírito, como da essência, né? Um guardado no coração e outro no rim. Tá certo? Vocês lembram disso? Agora, tem o último par, que é o fígado e o pericárdio. Tá certo? Então, que é um par que é mais em relação ao movimento. É muito importante. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Então, para começar a conversa, eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma moça, esqueci o nome, mas falando que ela tem os pés e mãos frios, mas também agora na menopausa que a onda de calor estava forte, né? Então, o fígado tem tudo a ver com isso, e eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito, tá? O fígado, ele tem uma ação muito importante na nossa vida cotidiana. Eu vou contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu também me dediquei às práticas chinesas. Ouvia meus pais e o pessoal mais velho falar sobre essas práticas, né? Mas, quer dizer, que está nessa cultura dos chineses fazer práticas para o bem-estar, né? Dentro da medicina chinesa também, mas também porque quando jovem eu não tinha uma saúde muito boa, porque, como eu falei aqui, minha mãe me teve quando ela estava com 44 anos, né? Sou caçula de 5, então tudo isso influencia na carga de essência e de vitalidade com o qual você que é inato, né? Então, eu não tinha uma saúde muito boa. Então, com a questão das menstruações, era muito difícil. Então, e além disso, eu quando fui fazer o curso superior, eu escolhi a física, que exigia muito da mente, né? Então, isso me desgastava muito, eu tinha que estudar muito, né? Então, eu lembro que quando tinha menstruação, eu sofria muito. E só consegui equilibrar, né, essas questões de perda de muito sangue na menstruação. Isso que a moça que me mandou a mensagem falou, né? Mãos e pés frios. Quando eu cheguei na menopausa também tinha calor, mas era já mais ameno, porque quando eu comecei a acompanhar os professores chineses, os médicos chineses, traduzindo para eles, assim, eu comecei a praticar e eu acho que isso que foi que me deu vamos dizer, o bem-estar para eu me equilibrar, né? E
Aí, depois eu pesquisando mais sobre a medicina chinesa, eu via a grande relação que o fígado tem a ver com o sangue, né? E que tem a ver com o coração, ou pericárdio, e que tem a ver com a menstruação, com o climatério, né? Então, tudo vai girar em torno de um aspecto que eu escolhi como prevalente, que é o sangue, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso e depois a gente pode, se alguém tiver questões, a gente pode conversar, tá? Porque o fígado, o fígado por um lado e por outro lado o pericárdio, né? Que na verdade na medicina chinesa, para a gente ter um entendimento melhor, não deveria chamar de pericárdio, porque pericárdio é uma membrana que envolve o coração, tá certo? E na medicina chinesa, o nome dessa função não é essa membrana, mas sim é um lado do coração, é o mesmo coração, mas é o seu lado que vamos dizer, é onde repousa o profundo do coração e também é o coração ativo que vai se relacionar com as coisas, né? Então, é o mesmo coração, só que é o coração mais ativo. O coração, a função do coração é de estar circulando o sangue. E o sangue é a nossa consciência. Ele é muito mais do que um líquido vermelho. É o líquido que é a nossa consciência. Onde o sangue vai, a nossa consciência vai. Então, se eu, vamos supor, eu estou sentindo um frio, um calor, é porque o sangue está indo lá e eu estou sentindo. Quer dizer, a sensação, a senso-percepção que o nosso coração sente é devido ao sangue. O sangue é a consciência, tá? Então, o coração, ele circula o sangue, mas tem o coração ativo, né? Que esse sangue, ele vai chegar nas extremidades do corpo e vai interrelacionar, vai levar informação, vai levar consciência. Então, é uma coisa mais ativa, né? Ele vai levar, Então, tem uma parte do coração que é mais tranquilo, vamos dizer, ele é um imperador, a medicina chinesa diz que o sangue, que o coração é um imperador. Então, você imagina um imperador no seu palácio, né? E que ele, para reinar, ele precisa de tranquilidade, ele precisa de clareza, né? De sossego. Então, ele deve ser protegido pelo palácio, né? E as coisas que ele determinar deve ser executado por esse outro lado do coração que é ativo e que vai executar as ordens desse que é o imperador, né? Então, isso é uma imagem dessa dupla ação do coração, tá? Então, o pericárdio, como é chamado aqui, porque é chamado também de circulação sexo, ele é o outro
o coração ativo, tá? Esse coração ativo, ele, para fazer a função dele, ele precisa ser guerreiro, quer dizer, ele precisa, como é que eu diria? Ele defende o coração mais profundo, então ele é uma espécie de guerreiro que não é só guerreiro, mas ele protege, mas também ele abre caminho, né? Ele vai fazer as coisas, né? Até as extremidades do império, que é esse corpo. Está um pouquinho confuso, né? É porque é muita coisa. Mas eu queria dar uma conotação de determinação, sabe? Porque quem faz isso precisa ser determinado, precisa ser disciplinado, precisa ser forte, né? Por outro lado, tem o fígado. O fígado, na medicina chinesa, ele é considerado o general, assim, do império. Então, ele defende diferente do pericárdio, que defende o coração, o fígado defende o corpo todo, sabe? Onde tiver conflito ou desordem, o fígado tem a função de ir para lá e manter a ordem, sabe? E então ele é atribuído a ele uma questão não só de guerreiro, de manter a ordem, mas também de saber lidar com as mudanças, saber lidar com os conflitos. Então, saber lidar com os conflitos, não só a nível prático, assim, tipo do clima, conflitos em respeito a mudanças não só climáticas, mas também mudanças de fluxo interno e também mudanças emocionais e mentais também, porque a função do fígado é levar ordem. E para você levar ordem, você precisa lidar com esses conflitos. Você precisa chegar até onde tem o conflito e lidar com esses conflitos. Então, por isso que ele é dito o general que mantém o império, né? Até aí, tudo bem? Porque essa é uma explicação um pouco mais imagética da função do fígado. Tá bem? Sim. Você queria falar dos horários também? Queria. Agora, eu vou falar dos horários, mas antes disso eu vou dizer o seguinte, que tanto o pericárdio, que é o outro lado do coração, quanto o fígado, tem uma relação muito grande com o sangue, tá? E o sangue vai ter uma relação muito forte com as mulheres, principalmente nos períodos de menstruação, de climatério, como é que fala, menopausa, né? Onde a substância principal é o sangue. Então, esse calor, quando você está na menopausa, é devido à falta do sangue, né? Isso, de forma geral, é porque está faltando sangue. E esses frios nas extremidades é porque o sangue não está chegando para aquecer as extremidades. Então, de uma forma geral, é essa. Agora, como
como nutrir o corpo de sangue, né? Como produzir esse sangue e como manter esse sangue, porque, como eu falei, o coração, ele circula o sangue, mas o fígado, ele entesoura o sangue, ele guarda o sangue, né? Então, os dois trabalham em conjunto. O coração está circulando sangue, mas o fígado, ele está armazenando esse sangue para tanto suprir o coração como os outros órgãos, porque, por exemplo, se meus olhos precisam olhar muito tempo para longe, o fígado é que vai suprir de sangue os olhos. Ou se eu vou ter que fazer algum trabalho manual, é o fígado que guarda esse sangue, que vai liberar esse sangue para a mão fazer, para ir até a mão fazer o trabalho. Então, o fígado guarda esse sangue, tá certo? E quando falta o sangue, o fígado vai sofrer, entendeu? Principalmente porque quando chega a noite, que as minhas atividades vão se acalmar, eu não vou trabalhar, quer dizer, o fígado também vai descansar. Então, o sangue vai voltar para o fígado, o que deve ser guardado, vai voltar para o fígado, e o fígado, com esse sangue, vai poder descansar. E o descanso para o fígado é muito importante, porque a partir desse descanso, por isso que a gente dorme à noite, né? É que ele vai manter ou vai entesourar esse líquido que é tão importante para a minha consciência, né? E o fígado, a mãe do fígado é o rim, entende? Então, o rim, ele é yin, então é a raiz do fígado. O fígado é a madeira, o rim é a água. A madeira, a gente tem a imagem da árvore. E uma árvore, ela se sustenta por causa da raiz dela, né? Do extremo yin da terra, que vai nutrir essa árvore, tá? E é uma árvore que ele tem várias características. Se a gente for pensar no fígado, e se a gente pensar numa imagem da árvore, a gente vai ver a raiz da árvore, que nutre a árvore, vai pensar que a árvore, o movimento dele é de crescer para o céu e se desdobrar nos galhos, né? no expandir, né? E que essa árvore deve ser flexível. Geralmente se pensa no bambu, né? Que o bambu é flexível. Ao mesmo tempo que o bambu ele é bastante firme, ele pode se dobrar, né? Se curvar em relação ao vento, em relação à neve, mas ele sempre volta para ficar reto. Então, o bambu é super flexível. E, da mesma forma, essa flexibilidade é como é que eu diria? É a qualidade máxima do fígado, que rege os tendões, que rege a nossa força interna, porque a flexibilidade não só do corpo,
de poder lidar com essas, como é que falam? Com esses desequilíbrios, né? Desses conflitos, não só a nível do corpo, mas como a nível mental e emocional. Isso é flexibilidade. Você tem que ter uma flexibilidade mental, de pensamentos flexíveis e uma flexibilidade emocional, porque tem muita gente que é obsessivo, né? A gente pode até pensar numa árvore que é dura, que é rígida, ela vai se quebrar, entendeu? Aí acumula neve nessa árvore, nos galhos dessa árvore, ela se quebra, porque ela é dura, rígida. Ao passo que se o galho é flexível, acumula neve, né? Ela se curva, a neve escorrega e ela volta. É a mesma coisa que o bambu. A gente não tem neve aqui, mas isso é o que conta lá na China, que tem, né? Que fala que as árvores rígidas e duras, o arco que é rígido, ele quebra, né? E aquele que é flexível, ele consegue se adaptar às mudanças. Então, isso é a qualidade dos tendões, do fígado, do elemento madeira, né? Que guarda o sangue, né? E tem aqui, em relação ao sangue, o sangue é a consciência, quer dizer, onde vai o sangue, vai a sua consciência. E onde vai o sangue, vai também o nosso ar vital, o nosso sopro, a nossa energia. Sangue e energia são duas faces da mesma coisa, que é o Qi. Então, tanto o fígado como o pericárdio, eles potencializam, como é que falam? As funções dos outros órgãos. Por exemplo, o baço, ele vai produzir o sangue, né? Mas ele sempre vai precisar da ajuda do fígado, que é essa explosão, esse impulso que sobe e que se expande, para mandar para todos os cantos do corpo. Se o fígado não tem essa ascensão e expansão, essa função, a pessoa vai todas as coisas, todos os sopros não vão conseguir chegar até as extremidades, até os olhos, até as mãos, até os pés. Entende? Porque o sangue não chega. Então, citando um exemplo, os olhos, né? Então, me usando como exemplo, eu sou uma pessoa que, quando nasci, já tinha uma deficiência desse elemento da madeira. Como eu falei, ninguém nasce com todos os elementos fortes. Sempre tem um elemento que se precisa cuidar até o final da sua vida. Então, no meu caso, o meu elemento fraco é a madeira, entende? Então, quando a madeira está fraca, ela não consegue chegar até os olhos muito bem, porque é uma extremidade difícil de se chegar, entendeu? Então, desde criança que meus olhos não são muito bons, miopia, etc., né? E quer dizer que o sangue não chega até os olhos. Por isso que nas escolas deveria ensinar as pessoas a
o Dowin aqui dos olhos, porque isso ajuda. Isso, para quem tem deficiência do fígado, sempre tem que estar fazendo Dowin aqui, sabe? Aquela massagem nos olhos, para que o sangue chegue até os olhos. E outra coisa, a gente, pela medicina chinesa, a gente sabe que os olhos gastam muito sangue, quer dizer, se você ficar olhando muito para fora, você está gastando seu sangue. Então, eu me ressinto muito disso. Por exemplo, às vezes eu tenho que trabalhar no computador, então eu preciso me conter, porque se eu olhar muito para o computador, eu estou gastando o meu sangue através dos olhos, sabe? De ficar olhando para fora. Tá? Claro, se a função do fígado de uma pessoa estiver bem, então, menos mal, ele não vai ressentir tanto de ficar gastando muito o olhar, né? Não, isso porque eu pensei nas pessoas que trabalham em call center, que a gente até trabalhou em call center, dando os exercícios, e eu notava que tinha pessoas, principalmente mulheres, que sofriam muito devido ao excesso de uso dos olhos, 6 horas por dia olhando o monitor. Então, tinha mulheres que não eram adequadas para o trabalho, porque a gente via que a constituição dela, que não tinha a função do fígado ou sangue muito forte, sabe? Devia estar fazendo outra coisa. Que mais que eu poderia falar do... Então, porque quando você nasce com o fígado já meio fraquinho, você tem que cuidar do fígado, entende? Porque a gente pensa assim, inclusive emocionalmente, por exemplo, as pessoas que têm uma tendência à depressão, é porque o fígado, a função do fígado não é muito boa, não é muito forte. Não é que não é boa, é que não é forte. Então, por exemplo, não é que meu fígado não é bom, é que ele não é forte. Então, eu preciso me tomar consciência disso. Então, isso me leva a ser uma pessoa mais introspectiva, a uma pessoa que tem uma tendência à depressão no sentido de que uma árvore que não consegue se expandir por causa que o fígado não consegue impulsionar esse sopro, essa essência para expansão, ela, se você não cuidar, ela vai deprimir, entendeu? Então, você tem que estar sempre cuidando. Então, é uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu me expando muito, eu posso estar, sabe, assim, eu vou passar por momentos de depressão. Eu não sei se deu para entender. Depressão não no sentido ruim, né? Mas é que as pessoas que não estão bem do fígado, que não é que não estão bem, é que tem o fígado mais fraco, tem que cuidar disso. A depressão sempre surge quando exagera no movimento de expansão. Aí você já vai saber que você tem que ficar mais tranquila, porque senão
você vai querer, assim, continuar com essa expansão e se vai deprimir. A depressão é uma questão muito, muito forte hoje em dia, né? Então, mas era isso que eu queria dizer do fígado. E depois que eu responder a Patrícia, eu vou dizer qual que é o horário do... O sopro está passando por esses órgãos e depois eu vou falar qual que é o horário, tá? Eu não sei se eu fui meio confusa, mas tudo bem. Vamos ver a Patrícia, o que... Patrícia? Maria Lúcia, duas coisas. Uma é que no começo você disse sobre a frieza nas extremidades. Essa relação eu achei interessante e entendi. E o calor que gera nesse período do climatério, essa produção excessiva de suor, o calor tanto durante o dia quanto à noite, que está relacionado a esse período pré-menopausa. E outra coisa que você disse aí também, que agora você falou sobre a depressão, né? Eu entendi muito bem o que você quis dizer, porque agora eu acho que eu estou me descobrindo mesmo, meu fígado deve ser fraco. Há muito tempo eu vinha, já vai fazer uns 10 anos, eu vinha aí, eu tenho uma médica homeopata que eu gosto muito aqui na minha cidade vizinha, e eu perguntava para ela, falava, doutora Maria Cláudia, mas eu estou com depressão? Ela falava, não, Patrícia, você não está com depressão, é excesso de gasto de energia. E agora, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma que você falou. E aí eu falava, mas o que acontece? Eu vou, trabalho, produzo tudo, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que deitar. Se eu não me deitar, eu não consigo, meu corpo não age. A mente ia, mas o corpo não acompanhava, né? E aí eu achava interessante, porque era questões assim, até a minha funcionária falava assim, que isso, você já dormiu, né? Eu falava, já deitei, dormi, descansei, já estou pronta para ir trabalhar. Então, e aí eu falava assim, mas eu não preciso tomar um remédio? E eu falo, graças a Deus que ela não me deu esse remédio, porque ela falava assim, eu falava, mas... Porque às vezes a gente comentava, as pessoas falavam, é depressão, é depressão. E o que eu vejo hoje em dia, e ainda mais agora depois dessa explicação sua, que tem um mito, né, essa crença de depressão ser uma doença ruim, mas que na verdade deveria ser mudada a fala. É uma falta de energia, ou nem é falta, é porque você usou demais aquilo que você tem, e você tem que dar um tempo, um descanso, ou mudar os hábitos, né, para poder recarregar. É isso que eu queria falar. Muito obrigada, viu, por todos esses compartilhamentos e essas descobertas que eu estou fazendo nessa maturidade minha. Essa sua médica é legal, né? Ela não te deu remédio, né? Não. Porque, assim, eu fui observando isso, como você observou, em quais momentos que eu tenho depressão, né? E que são momentos em que o fígado não está sendo recuperado, porque ele como uma árvore, ele precisa do yin, né, da terra para ele se recarregar. E se você não dá chance para ele, aí você fica mal, né? Eu, quando fazia uma produção muito intensa, eu ficava deprimida depois da produção que eu fiz. Por exemplo, nesse espetáculo da Deusa da Lua, depois que eu terminei, eu fiquei mal, fiquei deprimida, porque eu gastei demais, sabe? E agora, o climatério, o climatério, é por causa de uma falta de sangue. Isso que as médicas chinesas
que eu traduzia me falava, olha, o calor é porque não tem, porque a matéria-prima da mulher é o sangue. Ela perde sangue nas menstruações, né? E quando está na menopausa, o sangue rareia também. Então, se rarear muito, vai provocar calor. Esse calor não tem como ser, tem que ser refrescado, né? Então, tem várias formas de você produzir esse sangue, né? Porque, assim, tipo, eu vejo que muita gente que faz muita dieta não produz muito sangue, aí fica com esses calores, né? E então tem a questão de você conseguir passar isso até reequilibrar o fígado. As práticas, que nem hoje nós vamos fazer a harmonização dos sopros, essas práticas foi o que me salvou, assim, tipo, porque eu passava muito mal com a menstruação, né? E com as práticas terapêuticas eu conseguia reequilibrar meu fígado, né? Mas a Beth quer falar alguma coisa, Beth? Oi, tudo bem? Eu só vou dar um exemplo disso que aconteceu agora, que vocês estão falando sobre depressão. Há muitos anos, né? Quando eu tive meu filho, isso há muitos anos, ele está com 39 anos, né? E eu morava na época em João Pessoa, veja só. Era só eu, meu marido e meu filho, então eu me desgastei muito. Sem contar que eu acho que a própria anestesia ela da peridural também interferiu. Depois de uns meses, eu comecei a ter uns sintomas que eu sabia que não era depressão, mas era um sintoma que me dava no final da tarde, entre 5 a 6 horas, de uma coisa muito estranha, de um medo, de algo assim, meio depressão. Eu falei, eu não estou com depressão, porque senão eu estaria nos outros momentos do dia diferente também. E uma amiga me indicou um acupunturista que faleceu já, mas foi um dos melhores que eu conheci, uma pessoa que era um psiquiatra acupunturista. E eu cheguei e falei minha história. Eu falei, olha, eu vim recorrer a você porque eu tenho certeza que não é depressão, né? E aí eu fiz todo um trabalho de acupuntura por desgaste extremo. E segundo ele, era um dos fatores, estava muito atingido o meridiano dos rins em função do horário. Gente, eu fiquei boa, tranquila, né? Eu recebi agulha assim, naquele miolinho do pé que dói, mas depois de um tempo não podia pôr agulha lá que ficava tranquilo. Então, acho que bate um pouco. E a partir daí eu comecei a me interessar muito pela medicina chinesa. Agora eu estou voltando. E tem uma coisa que eu quero só salientar. Eu tenho muito frio. Eu vi toda a explicação que você deu, e na menopausa, ao invés de eu ter esses calores, eu tinha calafrios. E nunca, mas nem médico homeopata conseguiu entender ou me ajudar. Tanto que agora eu estou largando, estou tentando achar um médico mais acupunturista, mas o que eu estou fazendo, Lúcia? Eu, às vezes, assisto a aula aqui, aí eu vou continuar, porque eu comecei a fazer os cursos com o Jaime. Eu estou me treinando. E nesta última aula que eu fiz o workshop de treinamento perfumado, eu não estava legal, eu estava resfriada, assim, por causa do tempo, né? Da energia ruim lá que vem, o externo. E eu sofro muito com isso. E você sabe que com os primeiros movimentos do treinamento perfumado, eu aqueci de uma maneira no corpo todo, que eu tô legal. É claro que esquentou, mas eu percebi que eu fiquei movimentando energia
de uma forma benéfica mesmo. Então, só estou falando isso para a gente poder praticar bastante, porque eu agora não vou parar mais, eu me aposentei já, agora eu vou fazer o que eu quero. E que bate, né? Estou muito interessada e eu te agradeço. Só que ao invés de na menopausa eu ter os calores, se você souber alguma coisa desse lado, ou se a minha constituição de alguma fragilidade de alguns órgãos, tive os calafrios, era calafrios e que depois continuei com esses frios até hoje. Eu vou ter que corrigir por aí, né? É um pouco isso só. Obrigada pelo depoimento, Beth. Então, muita gente tem depressão pós-parto, tá? Porque não se entende, porque a gente entende, o parto é uma perda de sopro muito forte. Então, a mulher tem depressão pós-parto e tem que ser compreendido, acolhido. Danilo, você quer falar, Danilo? Eu queria perguntar. São duas dúvidas, na verdade. Uma com relação aos pares, né? Você tinha falado sobre o par do pulmão e baço, que é o pulmão Tayin, que seria o mais externo, né? Aí você tem o outro par que você falou para a gente, foi o coração com rim, que é o Shaoyin, que ele é mais profundo, é isso? É. E aí o pericárdio, o fígado, o Jueyin, ele queria que você falasse um pouquinho, porque ele seria um intermediário, o que liga, uma coisa que liga o profundo com o mais externo? Isso. A grosso modo é isso. Tá? Certo. Muito bom. Esse Jueyin, o que significa essa palavra Jueyin? É aqui, ó. Deixa eu pegar o... Vocês estão vendo isso aqui, ó? Sim. Então, esse daqui, esses são os dois extremos, né? Esse daqui é pulmão pulmão e baço, coração e rim. E aqui no meio, aqui, ó, aqui e aqui, né? Esse é o intermediário. É o pequeno yang. Shaoyan. Que é o fígado. E esse daqui é o Jueyin, quer dizer, não é pequeno, é que o yin está crescendo. Então, é o yin que não tem retorno, é um yin que vai para a extremidade, chama Jueyin, é o yin absoluto. Quer dizer, absoluto no sentido de, né, que ele vai se adensando. Tá? Entendi. Vai adensando, né? E uma última pergunta, você falou de produzir o sangue, né? E você tinha comentado que o baço, uma das funções do baço é produzir sangue, né? Será que, então, para a mulher, quando ela está nesse momento da menstruação ou quando já na menopausa o sangue está mais rarefeito, mais fraco, será que fortalecer o baço seria um caminho interessante? Você trabalhar o fortalecimento da terra, pela alimentação ou até com exercícios, ou não? Claro. Sim. Sim, é importante isso, né? É importante vocês cuidar, principalmente se o seu fígado não tiver fraco. Eu não digo assim, ele pode estar fraco, mas ele está com as funções legais, né? Então, é só você cuidar. Tá. Tá bom.
Então, tem aí o horário do relógio, né? O horário em que o sopro está passando por esses órgãos, que eu vou mostrar o diagrama. Você pode mostrar, Nívia? Então, a gente tinha falado do pulmão, né? A gente começou pelo pulmão. Onde é que está o pulmão? Ah, está aqui. É das 3 da madrugada até as 5, lembra? Pulmão. Daí, o víscera do pulmão, intestino grosso, 5 às 7. Depois vem o estômago, que é das 7 às 9, que é o víscera do baço. Das 9 às 11 é o baço. Das 11 às 13 é o coração. Aí a gente entrou no outro par, né? Das 13 às 15 é o intestino delgado. Das 15 às 17 é a bexiga. E depois das 17 às 19 é o rim, certo? Agora entra no que a gente falou, que é o pericárdio, né, que é o outro lado do coração, é das 19 às 21. Depois das 21 às 23 é o triplo aquecedor, né, que é a víscera do pericárdio. Das 23 a 1 é a vesícula. E depois das 1 às 3 é o fígado. Tem muita gente que gosta de trabalhar com a mente, com a cabeça de 1 às 3 da madrugada, porque o fígado está sendo beneficiado pelo sopro, então parece que a pessoa raciocina melhor. Mas aí ele está gastando mais o sangue também, né? Do fígado. Então, das 23, das 19 às 21, das 21 às 23, está passando pelo coração, que é o pericárdio, e o triplo aquecedor, né? E depois, esse horário que é meio difícil, das 23 a 1, que é a vesícula, porque a vesícula, ele é uma víscera extraordinária, que não é ordinária, que nem o intestino, que nem o intestino delgado, grosso, etc., né? Porque ele tem 2 funções, ele armazena, mas também ele também excreta a bilis, né? Ele armazena o que o fígado produz para ele, ajuda lá a digestão lá do estômago, né? Excretando essa substância. Então, ele é uma víscera importante, porque ele tem função de órgão e função de víscera também. E depois tem o fígado, que nesse horário deveria estar, como é que fala? Armazenando o sangue. Tá? Então, tá. Então, é isso. Agora, como é que eu posso, então, equilibrar ou harmonizar todas essas questões, né? Então, a prática corporal é importante, uma prática corporal holística, né? Porque ele atua holisticamente, no todo, né? Se é uma boa prática, uma prática que tem um lastro, né? Que tem uma origem boa. E o que nós vamos fazer agora é o que eu chamei de harmonização dos sopros, e que é uma versão do Tai Chi Qigong em 28 movimentos do Dr. Li Ding,
em que você vai harmonizar todas essas questões desses órgãos, vísceras, é uma prática holística, não é difícil, né? E eu considero essa prática, entre ela e o treinamento perfumado e outras práticas simples, como a nova era, que é para você construir um campo magnético, um campo de ti em torno de você, que possa te proteger, tá? Então, se não tiver pergunta, eu gostaria até de fazer essa prática, né, que a gente tem feito ela, né, de domingo. A Maristela faz e eu vou falando o nome dos movimentos. Tem alguns comentários no chat, algumas perguntas, não sei se deixa para a próxima para responder. Não, pode fazer. Como é a último encontro, vamos estender um pouquinho, né? Qual que é? O Mar fala que, então, a partir das 23 horas é repouso. A indicação é essa. Para você, para o sangue, para você guardar o sangue, né? Uhum. A Sandra pergunta se tem algum alimento para fortalecer o baço e qual a prática mais aconselhável, se é o treinamento perfumado. Não, qualquer prática terapêutica chinesa é boa para o baço. Qualquer prática. O que é horrível para o baço e para o fígado é você não se movimentar. Por isso que eu falei, porque eu acho que muita gente declinou a saúde com essa coisa de ficar em casa parada, entendeu? Fazendo tudo pelos aplicativos. Foi muito ruim. Mas qualquer prática é boa, né? Tem várias práticas chinesas, não só esse harmonização dos sopros, treinamento perfumado, aquilo que o Jaime dá também, como é que é? Tem umas práticas que ele dá também. A Jane também dá Enfim, desde que você tem que ter uma afinidade com a prática, você tem que gostar da prática. Você olha para a prática e fala, poxa, me atraiu essa prática, eu gostaria de fazer. Então, essa prática é legal para você. A eutonia, por exemplo, que eu estou fazendo com o Cláudio, ela é extraordinária também. E ela não é uma prática chinesa, ela é uma prática que foi desenvolvida aqui no Ocidente, tá? O Benter fez uma pergunta se a formigação nas extremidades seria por falta ou excesso? Falta do sangue chegar até as extremidades, viu, Benter? E esta é o mais difícil, mas a massagem nos olhos pode ser feita para quem tem degeneração macular úmida? A Nádia perguntou. Nádia, aí precisaria ver, viu? Aí precisaria adaptar, ver o que pode fazer, o que não pode fazer para circular o sopro nos olhos, tá? Não sei te responder agora. Azia é calor no estômago? É o fogo? A Vera Rosenthal pergunta. Vera, azia, eu não sei, é sim. Agora, é uma disfunção do estômago, né? E a Adriana, como descobrir o elemento deficiente do corpo? Na verdade, isso daí é um autoconhecimento, viu, Adriana? Você vai sentindo a sua personalidade, se você é muito expansiva, se é muito retraída, isso tudo tem a ver com os órgãos internos, né? Não é só uma coisa que assim, tipo, que você adquiriu, que você, né? Por exemplo, eu sou introspectiva, sou mais
quieta, é porque os órgãos internos têm uma restrição para a minha expansão, né? A Eni está perguntando se o derrame nos olhos tem relação com o fígado. Ela já teve 10. Quem que perguntou? Eni. Eni, eu não sei, viu? Essas coisas é melhor, essas coisas mais, né, de problemas. Tem que perguntar para um médico da medicina chinesa, tá? A Nádia Tim perguntou como produzir sangue. Os médicos chineses têm, por exemplo, se a pessoa é vegetariana, então tem alimentos que vão produzir o sangue, entendeu? Para o baço, etc. Então, essa é uma questão mais especializada da medicina chinesa, que eu não sei te responder, precisaria perguntar para alguém que trabalhe com a dietoterapia chinesa, né? Ou dietoterapia de outras internacional, sei lá. Eu como de tudo, né? Mas tem gente que não come carne, então como é que faz para produzir sangue, sabe? Eu não sei te falar. Precisaria perguntar para alguém que entenda disso. Vamos fazer as práticas? A Lili, a última, Lili, depois a gente faz a prática. Lili, pode falar. Lúcia, é porque você já comentou mais de uma vez essa questão sua da idade, né, da mulher ter a gestação numa idade mais adiantada por conta dessa reserva de energia vital. Eu quero saber se pode acontecer ao contrário. Por exemplo, a pessoa foi muito doente durante a infância, adolescência e juventude, e a partir da idade adulta, com o autoconhecimento, com a prática de manutenção de saúde, ela se tornou mais vital. Ou se não, se essa reserva, se por conta da idade, não vai trocar esse banco. É impossível isso. Ou se é possível. Eli, quase todos os mestres chineses que têm uma idade que são fortes foram doentes quando eram pequenos, entendeu? Então, eles eram doentes quando eram pequenos e eles reverteram a situação e ficaram super vitalizados com as práticas, etc. Foram para as práticas. Era isso que você estava perguntando, Lili? Então, tem sim. Quase todos os mestres chineses eram doentes quando tinha idade tenra. Aí se descobriram autoconhecimento, se trabalharam e ficaram vitais, tá? É isso mesmo, Lúcia. Obrigada. Nada. Agora a gente pode fazer com a Maristela, vocês podem arrumar um lugarzinho para fazer. Desculpe de estar atravessando o horário, mas só mais 15 minutos, tá? E a Maristela não precisa fazer tão devagar, tá, Maristela? Bom. Céu. Homem, terra. Inspira. Expira. Separa os pés.
Suspende as palmas e abaixa. Palmas e expande. Aproxima as palmas e abaixa. Abrir o céu. Traçar o arco-íris. Separar as nuvens. Guardar o coração e abrir o coração. Remar no meio do lago. Suspender a flor de lótus, afastar a lama e suspender a flor de lótus. Contemplar a lua no céu, e refletida no lago.
empurrar o sopro perverso, mãos de nuvens, abraçar o mar, contemplar o céu. Outro lado. Colher sopro celeste acima da cabeça e trazer para o corpo. Empurrar as ondas. Outro lado. Outro lado. Acalmar peito e abdômen.
bater as asas, outro lado. Dois dragões enrolados no pilar. Aparar com a mão esquerda. Desviar. Pressionar. Empurrar. Outro lado. Mais uma vez. Aparar de baixo para cima, na diagonal, desviar de cima para baixo, pressionar para frente, empurrar para frente. Verter os sopros no baixo ventre. O sopro da terra. Sopro celeste. Preenchendo o baixo ventre. Ligar o rim, as mãos vão na região lombar, bexiga, coração.
socar com olhar atento, o voo do ganso selvagem. Levanta o calcanhar para impulsionar lá para cima. E abaixa o calcanhar, né? Girar a roda celeste. Para o outro lado. Arco-íris, bater alternância yin e yang, cheio e vazio dos pés, pequeno circuito, grande circuito. Três respirações. Levanta o calcanhar. Reverência. E retornar ao vazio. Muito bem.
Agora a gente vai fazer um Rá, né? Abrindo os pés. Tá? Vamos lá? 1, 2, Rá. Isso. Como foi uma prática muito lenta, né? Esse Rá é para você voltar para a vida mundana. Pessoal, então é isso. Desculpa de estar atravessando o tempo, né? Então, muito obrigada, né, por hoje. Como é que é na semana que vem? Tem a Maristela dando uma geral em todas as práticas. E a gente vai depois dar uma recessão, né? Nívia, você pode falar sobre isso? Sim, a gente para, então, na semana que vem ainda temos o último encontro, depois continuamos com as práticas abertas de sexta-feira de manhã, né? Isso. A gente não vai parar, não, na sexta às 7 da manhã, então na véspera do Natal, do Ano Novo, continua, e ainda estamos definindo qual a data de volta lá de retorno em janeiro, né? Para os encontros. A gente vai avisar, né, o pessoal, né? Sim, a gente avisa lá. Tá bom, pessoal. Então, muito obrigada por tudo, né? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigada. Até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gratidão. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Lúcia, Nívia. Muito obrigado, Lívia. Tchau, Nívia. Obrigada. Obrigada, gente. Agradecida. Excelente domingo. Tchau. Bênção. Maristela, muito obrigada. Tchau, Darcy. Tchau, obrigada. Tchau. Imaterial.